Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de me receber em Pinheiral. Agradecer primeiramente ao Mauro, professor Mauro, que abraçou a nossa causa, abraçou nossa ideia de política, porque ele confiou na posição e na condição de fazer política que eu gosto de fazer. Então eu fico muito honrado, lisonjeado de ter todos vocês aqui, porque se vocês estão nessa noite de chuva participando dessa roda de conversa, é porque primeiro vocês querem ouvir falar sobre política e segundo porque vocês acreditam que é possível fazer uma política diferente. Boa noite, Cristiano. Meu nome é Gisele, sou do município de Pinheiral há 22 anos e eu queria saber de você qual a proposta que você tem para Pinheiral, para os jovens, para acolher esses jovens, porque Pinheiral é um município com um índice muito grande de pessoas novas, com poucas oportunidades. Eu fiz parte da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro por 1 ano e eu vi muita coisa acontecendo. Sinceramente, vou dizer para você, eu nunca vi tanto investimento em cultura como foi feito nesses últimos 2 anos no governo Cláudio Castro. Eu participei durante 1 ano e eu vi que realmente foi implementado em todos os 92 municípios programas que jamais tinham sido feitos no estado do Rio de Janeiro. É a questão da cultura, por exemplo, dos grafiteiros, das quadrilhas caipiras. Então, assim, eu tenho conhecimento dentro da Secretaria de Cultura de programas que podem ser implementados como foram pelo governo do estado. Candidato, o senhor já falou que trabalhou nas secretarias, já sabe dos problemas e o senhor já tem esse projeto pronto para trazer essas coisas para cá, para a gente, para Pinheiral? A sua pergunta, Percy, ela é importante, mas eu tenho que trabalhar em cima das necessidades e prioridades do município, de município para município. Eu preciso saber qual é a prioridade do município de Pinheiral. Aí nós vamos trabalhar em cima dela, para curar o problema. Quem já me conhece sabe que eu vou à luta, eu não fujo, eu vou para cima, eu insisto até conseguir. E eu assumo esse compromisso com o senhor, que a gente vai trabalhar para amenizar os problemas de Pinheiral, porque a gente sabe que tem muitos. Resolver, eu estaria prometendo algo, porque para mim quem promete mente. Porém, eu me comprometo a fazer tudo aquilo que for possível ser feito como deputado federal. Eu quero que o senhor acredite nisso. Boa noite, candidato. Meu nome é Valdo, eu moro no bairro Palmeiras e eu queria te perguntar o que, na sua opinião, te faz diferente dos outros candidatos, que te faz merecer os nossos votos. Evaldo, a sua pergunta ela é excelente. Eu não me considero melhor que ninguém. Eu sempre tratei a política como ela deve ser tratada, com verdade, com compromisso e com responsabilidade. Em toda a minha vida pública, eu já estou fazendo política desde 2004. Eu sempre tratei a política com muita seriedade. Boa noite, Cristiano. Meu nome é Isla. Eu sou formada em magistério e eu queria saber se você tem um projeto para estar ajudando na educação aqui da região de Pinheiral. A educação, com certeza, talvez um dos temas mais importantes que deve ser tratado hoje em sociedade. Hoje nós vemos, por exemplo, crianças e jovens sem nenhum atendimento público. Há uma evasão muito grande desses jovens. Não há, por exemplo, nenhum incentivo aos jovens, crianças e jovens, para a inserção deles na escola. Aqui em Pinheiral não deve ser diferente de nenhum outro município da região, onde a gente vê todos eles fora da escola, com a falta de oportunidade. Muitas das vezes, aqueles que se formam não têm nem onde trabalhar. Uma das minhas propostas como deputado federal é a implementação na região do IFRJ, que aqui em Pinheiral já tem, que é um privilégio. Eu vejo isso como um grande privilégio para o município, porque falta em outros municípios. Essa é uma das minhas maiores propostas para a educação, porque a gente percebe que através do Instituto Federal pode dar condições para aquele jovem que está saindo da escola para ter uma formação. Aqui, por exemplo, eu como deputado federal posso encaminhar emendas para, por exemplo, aumentar a gama de cursos para atender mais jovens. Boa noite, deputado. Me chamo Anderson. Nós aqui de Pinheiral nós temos um problema sério com o transporte público, mas o intermunicipal. E sempre foi essa batalha para o povo de Pinheiral sobre esse transporte. E isso está prejudicando muito o povo de Pinheiral. Queria saber do senhor qual é a possibilidade do senhor, estando lá, o senhor está olhando para o povo de Pinheiral sobre isso daí. Anderson, a sua pergunta é a pergunta de muitas pessoas por onde eu passo. Esse talvez seja, entre os problemas de uma região,
o que mais incomoda, que é o transporte público. Hoje nós vemos o usuário do transporte público sofrendo com a falta do serviço. Então, eu como deputado federal, eu não tenho ingerência na questão do transporte municipal. Eu não posso, como deputado federal, regular preço de tarifa. Porém, a gente tem alternativas para isso. A compra de ônibus elétricos para atender Pinheiral, como eu já assumi esse compromisso para atender o município de Barra do Piraí, que sofre com a mesma deficiência, e esse compromisso eu estou assumindo com você aqui também. É possível, dá para fazer, e eu vou fazer através da verba parlamentar que eu vou encaminhar exatamente para a compra desses ônibus. E uma coisa importante é que muitos não sabem, o deputado federal, quando encaminha essa emenda, ele tem que fiscalizar a aplicação desse recurso, porque eu posso encaminhar a verba para a compra do ônibus e o prefeito usar para a compra de bicicleta. E eu vou fiscalizar para que seja aplicado o recurso na compra desses ônibus elétricos. Talvez seja, na minha visão, uma alternativa para aliviar o problema do transporte público aqui em Pinheiral. Boa noite, Cristiano. Eu gostaria de saber com você o que você poderia estar fazendo para combater o feminicídio no Brasil. Como deputado federal, eu estando no Congresso Nacional, a gente pode, além de tantos trabalhos junto ao empoderamento feminino, né, elevando a elas condições, a gente pode trabalhar em cima daquilo que realmente é mais eficaz, que é a mudança da legislação, dando ao crime de feminicídio um poder maior de combate, dando a elas também a condição de elas trabalharem a autoestima com programas sociais que hoje nós sabemos que existem. Então, como deputado federal, nós podemos agir de maneira mais concreta. Seria muito utópico falar que a gente vai acabar com esse tipo de crime, mas se a gente der às mulheres as condições de se defenderem, a gente consegue melhorar a condição dela. A gente quer acreditar, porque a gente está desacreditado. Porque, eu digo eu vou ter que falar de mim. Eu não posso falar do meu vizinho. Porque a gente já ouviu promessa de passagem de R$1. Sim. Não aconteceu. Não vai acontecer. Já ouvimos promessa de ponto de ônibus aqui pra gente. Tá no sonho. Não aconteceu. E várias outras promessas. Casas sociais. Teve promessa, estava quase que certo de acontecer. E encheu o coração da população de esperança, está até hoje. E ficou a mercê. Então eu estou desacreditado. Eu preciso acreditar em alguém que quando estiver lá, quando for eleito, eu possa assim falar assim lá na frente, esse cara. Eu não posso criar uma mentira, porque eu também não quero mais ouvir isso. Não quero mais ouvir mentira. Já ouvi muito também, cara. A gente deve regular a mesma idade, eu tenho 44. 42. Quantas mentiras a gente já ouviu. Mas é por isso que eu estou envolvido na política, cara. Eu quero ser, sabe aquela historinha do beija-flor? Eu sou aquele beija-flor que lá no meio da floresta, tá pegando fogo, eu estou lá tentando apagar. É difícil, é muito difícil. Mas é possível fazer. Mas eu só vou fazer se eu estiver lá dentro. Eu não posso dizer para você que eu vou transformar o bairro Cruzeiro numa Leblon de Pinheiral. Não posso fazer isso. Eu estou assumindo um compromisso muito sério, que é o envolvimento entre a gente. É criar uma expectativa que não é verdadeira. Mas eu posso dizer para você assim, eu estando deputado federal, nós vamos juntos ao governo do estado, ao governo federal, saber assim, o que tem para oferecer ao jovem do bairro Cruzeiro 2? O que tem para oferecer ao jovem do município de Pinheiral? É mais fácil trabalhar dessa forma do que eu criar uma expectativa de que daqui a 4 anos você vai olhar para mim e falar assim, você é um mentiroso. Primeiro que eu não vou conseguir nem olhar para você, porque eu criei um monte de ideia na tua cabeça que eu não cumpri. Mas se eu disser para você que vamos junto buscar alternativa para que se a gente não tirar 100%, e não dá para tirar 100%, mas se a gente tirar pelo menos 10% dos jovens das ruas, tendo curso profissionalizante, fazendo cultura, praticando esporte, a gente consegue mudar um pouco esse cenário. Vai tirar o jovem do assassinato, por exemplo. Nós vamos depositar nossa confiança, nossa oração para que Deus primeiramente esteja à sua frente. O resto é consequência. Quero agradecer imensamente, primeiro, a Deus essa oportunidade. Segundo, agradecer muito ao Mauro por acreditar nesse projeto político, acreditar naquilo que eu acredito.
Não é fácil. Fazer política é muito difícil. É muito difícil. Mas quando você alcança o resultado, é muito prazeroso. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade de vocês, moradores de Pinheiral, estão me dando. Acredite como eu acredito. Obrigado a vocês.